E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! E aí, pessoinhas, suave, tudo de boa, tudo na paz, beleza. É o seguinte, aqui nós vamos começar com a nossa aula sobre Revolução Industrial e Introdução. Aí você deve estar pensando assim, professor, eu estou aqui olhando a sua playlist no YouTube, opa, quase que eu quebro aqui. E eu estou vendo que já tem uma aula sobre Revolução Industrial, uma introdução, aula 1. Por que agora você está fazendo uma introdução de novo? Essa é a introdução da introdução? Não. É o seguinte, pessoas, deixa eu falar. Antes de mais nada, um chimarrão, né? É o seguinte, na outra aula que eu dei para vocês, eu abordei as diferenças, né, entre a manufatura, a maquinofatura, entre o artesanato. E eu achei que ficou muito teórico, né? Porque eu não coloquei nenhuma representação, nenhuma tabela, nem nada. E aí eu achei melhor voltar nessa aula aqui e colocar uma tabelinha para vocês, para deixar a coisa mais clara, para vocês conseguirem visualizar o processo que eu narrei na outra aula para vocês, tá? Então, é por isso, olha como eu penso em vocês, ou seja, eu fiquei pensando, é sério, eu fiquei noites assim, claro, passei dias assim, me pegando assim com o seguinte pensamento: coitado dos meus alunos, meu Deus, tadinho deles, eles não vão conseguir visualizar o processo da Revolução Industrial, tadinho, né? Aí eu resolvi fazer isso aqui pensando em vocês. Ah, que legal, hein? Que tchuco essa aula, né? E eu vou aproveitar também para avançar um pouquinho em alguns conteúdos para a nossa próxima e última aula sobre a Revolução Industrial, a gente conseguir dar um fechamento legal aí, beleza? Então, é por isso, beleza? Vamos começar então com esta bagaça, tá? Primeira coisa, antes de começar a falar de Revolução Industrial, é legal você ter em mente esse período aqui, tá? Século V, século XV, século XVIII. Por quê, professor? Porque lembra, lá atrás eu abordei com vocês três principais formas de produção: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Ah, professor, então quer dizer que o artesanato começou aqui no século V? Não, gente, não. Para. Se for a gente buscar a origem do artesanato, a gente vai longe na história, tá? Então o que eu estou propondo aqui para vocês não é a origem do artesanato, tá? Mas é um período em que a gente pode falar em que essa produção, né, esse tipo de produção, ela era preponderante, ela dominava, ou seja, até o século XV, a maior parte da produção era artesanal, né? Então você não ia negociar com um grupo de pessoas. Você que queria algo, por exemplo, lá na Idade Média, você ia direto com o artesão, né? Você queria mobiliar sua casa, então você ia falar com o carpinteiro, né? Você queria uma roupa, você ia falar com o alfaiate. Eram artesãos que trabalhavam, né, dessa maneira aí. Passando para o século XV, você já tem um avanço no sistema de produção. Você não está só mais no artesão. Você já está, né, falando ali de uma manufatura, que a gente vai entender como é que é. E quando a gente chega já no século XVIII, a gente já está na maquinofatura. E outra coisa importante: ah, professor, então quando vem a manufatura, acabou o artesanato. Quando a maquinofatura, acabou a manufatura e o artesanato. Não. Eu estou falando de formas de produção preponderantes, que dominavam, ok? Então quando a gente fala de manufatura aqui no século XV, ainda existia pessoas fazendo artesanato, como hoje em dia ainda existem artesãos, ok? E no século XVIII também, quando os caras introduziram as primeiras máquinas ali para poder produzir as coisas, ainda existiam manufaturas, ainda existiam artesãos, beleza? Então não pensa que uma coisa eliminou a outra, porque não era bem assim, ok? Mas vamos lá, vamos montar aqui uma coluninha para a gente começar a entender melhor a nossa tabela. Aqui a gente tem o dono, funcionário, ferramentas, matéria-prima e tempo de produção. Ou seja, cada uma dessas formas de produção, em determinado período histórico, vai ter uma determinada característica aqui que eu vou lançando nessa tabelinha. E isso vai permitir lá no final com que você entenda
bem esse processo, desde o artesanato até as fábricas. Beleza? Tá pronto? Posso começar? Tá bom então, vai lá no banheiro que eu espero. Tô zoando. Vai ficar aí com vontade no banheiro, então eu não vou liberar ninguém para ir no banheiro hoje. Ah, tá pensando o quê? Mesmo aqui pela internet dá pra gente ainda, né, pegar pesado com vocês. Obviamente, o dono do artesanato é o artesão, né? Então eu dei aquele exemplo para vocês. Se você morasse na Idade Média e quisesse, por exemplo, uma cadeira para sua casa, você entra no carpinteiro, que era o artesão que trabalhava com madeiras, certo? Então o diálogo ali era direto com o artesão, beleza? Já a manufatura ela não pertence a um artesão, ela pode pertencer a um burguês, tá? E quem é um burguês nesse contexto? O burguês ele é um cara que ele não conhece do produto, ele não consegue fabricar, ele não vai sentar com a ferramenta e fazer alguma coisa. O burguês é o cara que ele manja muito dos negócios de comprar e de vender, e ele tem o dinheirinha, ele tem o capital, né? E aí ele consegue bancar isso daí, consegue construir, mas ele contrata, né, burgueses, ele contrata artesãos para trabalhar para eles, tá? Ou a manufatura pode pertencer a um grupo de artesãos, né? Então se junta um artesão com outro, outros artesãos, eles se unem e eles montam uma manufatura. Ah, mas por que os caras fariam isso? Por que eles, se eles podem trabalhar sozinhos, por que os caras vão trabalhar em grupo? É simples, meu querido, presta atenção. Aqui no século XV, século XVI, tem um evento histórico muito importante que já aconteceu, tá? Que é o Renascimento Comercial. Tem outro, o Renascimento Urbano e as navegações. Então, ou seja, o comércio, meu, tipo, pum, bombou. Tá grande pra caramba, você tem muita necessidade de produtos ali. Se você tem uma grande necessidade de produtos, você que fabrica, você que produz, perdão, você vai querer, meu, oferecer, atender essa demanda, você quer lucro, você quer dinheiro. Só que eu, artesão, sou um pouco limitado para fabricar um negócio. Eu demoro tipo um dia para fazer uma cadeira. Mas se eu juntar com o meu vizinho, com o meu outro vizinho, com outro colega meu que também tem a mesma habilidade que a minha, pô, em um dia a gente faz um jogo completo. E a gente vende e a gente atende aquela demanda no mercado. Então os caras se unem, montam, vai uma cooperativa, né? Pode guardar essa palavrinha no seu HD, tá? Eles montam uma cooperativa ali. Na verdade, não é bem a cooperativa, vai. Coloca ela para ver. Corporação de ofício. O que é uma corporação de ofício, professor? É igual uma cooperativa. Não é? Nossa, ficou muito louco isso daí, mas você entendeu, então tá bom. Né? Então os caras se unem para poder atender a uma certa demanda. Né? Então, sim, essa é a diferença básica da manufatura e do artesanato. É um grupo. Na manufatura você tem um grupo de artesãos ali que comandam o artesanato é um só. Mas na manufatura você também pode ter um burguês comandando tudo ali. Ok? Já na maquinofatura, não. Na maquinofatura é só o burguês que vai ser o dono. Tá? Porque a produção com máquinas exige mais dinheiro, exige um lugar maior, exige mais pessoas, então é só o burguês que você vai comandar mesmo, não tem o que fazer, beleza? Funcionário. Quem é o funcionário no artesanato? Né? É o aprendiz. Quem que era o aprendiz? Vamos voltar de novo lá na Idade Média. Tá? O aprendiz ele era aquele garoto que ele morava na casa do artesão. O artesão ele dava um lugar para o cara morar, dava comida e ensinava o ofício para o aprendiz. E o aprendiz trabalhava e fazia as funções ali que o cara ensinava para ele. E o aprendiz ele ia deixar de ser aprendiz, ele virava um mestre naquele ofício depois que ele passasse por uma prova de habilidade, depois de anos trabalhando ali, quando ele começava a produzir as suas próprias coisas. Mas enquanto ele era aprendiz, ele sempre produzia para alguém, no caso, o artesão. Ok? Então o aprendiz, a grosso modo, imagina um garoto ali que mora na casa do artesão e passa o dia inteiro ali trabalhando com ele. É isso. Ok? Na manufatura, você tem o aprendiz ou o artesão. Pera aí, professor, agora bagunçou a minha cabeça. Então o aprendiz ele pode trabalhar na manufatura? Sim. Se for uma manufatura onde você tem um grupo de artesãos ali que são proprietários, cada artesão tem o seu aprendiz, então os aprendizes ali são basicamente a mão de obra daquele lugar. Beleza. Ué, mas os artesãos eles podem ser mão de obra ali também? Sim, pessoa. Porque imagina uma manufatura em que um burguês é o dono. Então esse burguês, aquilo que eu falei, o burguês ele sabe de vender, de comprar e de gerir dinheiro, mas ele não sabe lá produzir, não sabe lá, né, costurar um negócio. Então ele tem um grupo de artesãos que ele contrata, onde ele paga um salário para esses caras vão ter horário para entrar, horário para almoçar, horário para sair, beleza? Então esses caras acabam também sendo a mão de obra, né,
da manufatura. Beleza? Então, as duas situações podem ocorrer nesse sistema de manufatura aqui. É por isso que eu disse para vocês, e vou dizer de novo, quando a gente passa de um sistema para o outro, não quer dizer que o outro sistema sumiu. Não, você tem os dois sistemas convivendo ao mesmo tempo, se misturando. E a manufatura ela é claramente isso. Né? Ó, o sistema de artesanato ainda está bombando aqui ainda, só que de uma maneira um pouco diferente. Tá? Já na maquinofatura, não. Tá vendo? Você não tem nem a presença do artesão, nem a presença do aprendiz. Por quê? Porque no sistema de maquinofatura, o conhecimento para você produzir algo não importa. Não importa, porque o que importa é a máquina vai fazer. Né? O operário, né, vem de operar, o cara fica ali, ó, aperta o botão, 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 puxa a alavanca, pega a caixa. Cara, é um serviço robótico, você não tem necessidade de ser um artesão. Porque o que é um artesão do ponto de vista produtivo? O artesão é o cara que ele conhece o processo do começo ao fim. Então ele é um carpinteiro, ele sabe qual é a árvore, quando tem que cortar aquela árvore, quanto tempo a madeira leva para secar, como que serra, como que prepara a tábua, como é que vai... Cara, ele sabe tudo. Até entregar o móvel pronto na sua casa. Acabou. Esse é o artesão. O aprendiz, ele é aquele cara que ele está aprendendo a dominar esse processo. O operário não. O operário é um cara que, pode ser qualquer um. Eu, você, a gente sentar na frente de uma máquina de fazer qualquer coisa, a gente vai lá e faz. Em 1 minuto, você aprende. A máquina é isso. Né? Ela faz o trabalho. Né? Então, na maquinofatura, né, o funcionário é o operário. Entende como que tem uma mudança bem grande aqui de status, tá? E é por isso que eu estou falando de um processo aqui bem longo na história, tá? Isso aqui não ocorreu da noite para o dia, assim. Tá bom? Beleza. Ferramentas. Quem é o dono da ferramenta no artesanato? Obviamente é o artesão. Porque ele produz geralmente na casa dele, no ambiente dele, então as ferramentas são dele. Ele tem o domínio sobre as ferramentas ali. Na manufatura, se é uma manufatura comandada por artesãos, obviamente são esses artesãos que detêm as ferramentas, são deles, cada um tem as suas próprias ferramentas. Tá? Se é de um burguês, o que o burguês vai fazer? O burguês ele vai ter o espaço, ele vai ter a grana para poder pagar o salário para os burgueses, e ele também vai ter a grana para comprar as ferramentas. Então tudo que tem dentro do espaço é dele. Então o artesão ele entra, faz o trabalho dele ali e depois vai embora, deixa tudo ali naquele ambiente. E faz parte do burguês querer controlar, né, a questão da ferramenta. Ah, mas por quê, professor? Vai ficar mais fácil a gente entender isso quando chega aqui nessa parte do tempo de produção, tá? Então eu não vou dar spoiler agora. Aguenta aí, eu sei que você tá aí, tipo, eu quero saber, mas aguenta aí, tá? Que você vai ficar sabendo. Beleza? Vamos lá então. Ferramentas. Na maquinofatura, as ferramentas pertencem totalmente ao burguês. E aqui, quando eu falo de ferramentas, eu estou falando de máquina. Tá? Porque aquilo que eu falo, a máquina faz tudo. A máquina serra, a máquina prega, a máquina lixa e acabou. Ok? Então, tudo pertence ao burguês. Não tem divisão aqui de quem é dono do que não. Tudo é do burguês. Beleza? Matéria-prima. Ela pertence ao artesão. Você vai lá na Idade Média comprar uma mesa de um carpinteiro. É ele que vai extrair a madeira para você. É ele que vai na floresta derrubar a árvore, ou de repente ele já tem no estoque dele a madeira ali. Tá? Então, a matéria-prima é dele. Então, ou seja, tudo está na mão do artesão. Na manufatura, a matéria-prima pode ser do burguês, se o burguês for o dono da manufatura, ou pode pertencer ao grupo de artesãos ali, se eles comandam aquela bagaça. Tá? Já na maquinofatura, não. A matéria-prima também é do burguês. Percebe? É por isso que a maquinofatura ela é exclusivamente do burguês, porque é um investimento extremamente alto. O cara tem que ser dono das ferramentas, do espaço, das máquinas e da matéria-prima. E pagar o salário para o operário. Então, cara, olha, né, como que a coisa fica robusta. Né? E se você está se perguntando, nossa, professor, como é que os caras saíram daqui para esse negócio tão grande? Simples, né? Tem grandes mudanças acontecendo aqui na história que permitiram isso. Uma delas que eu falei para vocês é o renascimento comercial, o renascimento urbano, as navegações que bombaram com o comércio. Depois aqui no século XVIII, novamente você tem um boom de novo aqui do comércio. Então, cara, tudo isso está motivando e está incentivando as pessoas a produzirem mais, né? E cada vez mais rápido, tá? E falando em rapidez, tempo de produção. Aqui começa a ter uma diferença bem grande também.
Por quê? No artesanato, quem que decide o tempo de produção? É o próprio artesão, é ele. Então o artesão ele fala, mano, eu vou demorar um mês para fazer isso daqui. Mas de repente você vai lá no final do mês e ele fala pra você, ó, cara, então, não deu, choveu, tal, não deu pra buscar madeira, tal, não sei o que lá, a casa pegou fogo, tal. Então, né, se pegou fogo já era, né, acabou o trampo do cara. Mas enfim, o artesão ele tem o tempo dele, né, então ele faz no tempo que dá pra poder fazer. Né, aquilo que eu falei, realmente os caras pegam uma semana de chuva, o cara não consegue ir na mata extrair a madeira. E mesmo que ele extraia, ela vem molhada, então tem que esperar secar. Então tem uma porrada de coisa aí que vai acabar interferindo no tempo, né, de produção. Por isso que o artesanato, né, como modo principal de produção, ele vai cair em desuso. Porque, cara, ele não consegue atender ao consumo na medida que o consumo vai crescendo. Porque as pessoas já consumiam naquela época que nem eu e você, cara. A gente quer pra ontem o negócio. Você entra na internet hoje e compra o negócio na quarta-feira. Na quinta você já quer receber já, né? Só que não, você tem que esperar o correio. Naquela época também era a mesma coisa, mano. O cara queria uma coisa, ele queria pra ontem. Né? Ele tinha essa necessidade. Mas no artesanato já não tinha como você querer. Acabou, é o tempo do artesão e acabou. E quer, não quer? Tchau, vai embora, tem outro na fila. Era assim que a coisa funcionava no sistema do artesanato, tá? Eu coloquei aqui tempo da natureza, porque era o que influenciava no tempo do artesão. Então não era porque o cara ele era preguiçoso e fazia quando ele queria. Ah, não, hoje eu vou dormir até as 10. Não, não é isso. É o tempo da natureza. O artesão, a matéria-prima do cara, o que é? É a natureza. Se o cara é um alfaiate, ele precisa de algodão, né, para poder produzir o tecido. Se o cara é um carpinteiro, ele vai precisar da madeira. Né? Se ele é um ferreiro, ele vai precisar, obviamente, né, de extrair o ferro. E tudo isso ele depende de condições climáticas para ele poder trabalhar. Então, se a natureza estiver ok, ele trabalha, senão não. É assim que a coisa funciona no artesanato. A manufatura já muda um pouco. Porque a manufatura ela não tem o tempo da natureza, é o tempo da manufatura. Ou seja, aí, dali você já tem a presença do relógio, que vai marcar o horário que o cara entra, o horário que ele para almoçar e o horário que ele sai. Ah, mas a natureza não vai interferir? Nesse caso aqui não. Porque muitas manufaturas elas vão ser geridas por um burguês. Né? Então o que o burguês vai pensar? Ele já vai comprar um monte de matéria-prima, já vai deixar estocada a ferramenta, um espaço amplo, que caiba todo mundo lá, e os caras vão só trabalhando e produzindo. Os caras já têm uma noção de que aquele produto vai sair. Então não é por encomenda. A manufatura não precisa esperar o cliente lá, eu quero encomendar as mesas. Não. Os caras já produzem, deixa lá, o cara chega, compra e tchau, vai embora. E as manufaturas também geridas por artesãos também têm essa característica. Então, não é o tempo da natureza mais o tempo do artesão que vai interferir naquilo ali. É o tempo da própria manufatura, que é marcado pelo tempo do relógio. Então, o cara tem horário para começar, tem horário para parar e tem horário para ir embora. Beleza? E, novamente, aqui, isso fica mais forte ainda na maquinofatura. Tá? E eu deveria ter colocado aqui, mas... né? Imagina que junto com o tempo do relógio, aqui está escrito o tempo da máquina. Tá? Por quê? Tem a questão do relógio, que marca a entrada e a saída do funcionário, o horário que ele para para almoçar e tudo mais. E tem também o tempo da máquina. Ou seja, a máquina ela vai produzir tantos produtos em tanto tempo e acabou. Independente do operário querer ou não. Então aquela máquina ela vai produzir 10 cadeiras em 1 hora. Vai fazer. Então é a máquina que vai determinando o tempo para o operário. O operário tem que se adaptar ao tempo da máquina e tem que mandar bala, certo? E o tempo da máquina também ele é comandado também pelo relógio, porque tem o horário para a fábrica começar a funcionar, o horário para a fábrica parar de funcionar. Então são essas duas marcações de tempo que estão ali, né, indo juntas ali, tá? Tempo do relógio e tempo da máquina. Então você escreve aí no seu caderno aí, mano, não seja preguiçoso. Anota aí, escreve para você ter essa tabelinha aí, né, na sua mente aí, tá? Ah, professor, essa tabelinha aí você vai deixar pra gente fazer download, pra gente baixar? Não. Ah, mas se eu quiser essa tabelinha, copia, pausa o vídeo aí, vai copiar. Mano, você tá na sua casa de boa aí, mano, fica copiando, vai ser até bom até, deixa seus pais descansarem um pouco, dá um tempo pra eles aí também. Tá? É isso mesmo. Pensando que quer mamar, tem que trabalhar a escrita também, mano. Tá? Continuando. Outras diferenças de artesanato, manufatura e maquinofatura. Tá? Agora vamos focar na questão do conhecimento, que eu já dei uma
uma pisada nesse território com vocês. O artesão, então, a grosso modo, ele é aquele cara que conhece tudo, desde a matéria-prima até a entrega do produto para o cliente. Tá? Na manufatura, você tem um grupo de artesãos que divide, né, as etapas da produção, ou eles podem produzir tudo, você tem 10 artesãos, cada um produzindo o produto do começo ao fim, ou eu sou mais especialista em buscar madeira, então foco nisso. Você é mais especialista em lixar madeira, você lixa a madeira. Ele é especialista em pregar, então ele vai fazer a parte do prego. Mas, a grosso modo, todo mundo conhece, do começo ao fim, a etapa de produção. A gente divide em etapas para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar e produzir mais em menos tempo. Tá? Então, o conhecimento, você percebe que o conhecimento ele dá uma diluída aqui, né? No artesanato, não. Você tem que saber tudo. Na manufatura, o conhecimento ele pode ser diluído entre um grupo de pessoas ali. Tá? Na maquinofatura, o operário ele não precisa saber nada. É aquilo, um cara vai lá, senta na máquina e aperta um botão e puxa a alavanca. Acabou. Tá? E essa divisão em etapas, ela se mantém na maquinofatura, porque a máquina ela vai fazer uma etapa do produto, outra máquina faz a outra etapa, outra máquina faz outra etapa. Então você tem, né, divididos ali também em partes, tá? E isso vai se tornar cada vez mais latente no decorrer da história, tá? Até a gente chegar no Fordismo lá na frente, lá, né, lá no século XX. Perdão. Então uma coisa fica assim, beleza? Até aqui alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo e não dá sequência no que eu vou estudar agora com vocês, senão vai dar bagunça. Volta lá, copia a tabelinha e tal. Agora, se você já está sabendo, vem comigo então para a gente continuar avançando aqui, tá? Preço. Mano, presta atenção. Se é um artesão, o cara tem que fazer todo o processo da montagem, desde a busca da matéria-prima até a entrega. Mano, o preço é alto, cara. Você não vai pagar barato no negócio. Tá? Então, é óbvio que isso também já limita um pouco o consumo. Você não tem tanta gente querendo comprar, porque o preço é um pouco alto, né? É caro. Na manufatura já não, o preço ele já é menor, porque eles produzem mais em menos tempo, você tem o burguês ali que está cuidando da produção, um grupo de artesãos, então o preço ele diminui e o consumo ele é maior. Tá? Então assim, eu coloquei aqui preço alto, porque ele ainda continua sendo um pouco alto para a galera, então a manufatura não vai produzir em larga escala, você não tem um consumo absurdo, mas se você comparar o preço de um produto da manufatura com o preço do artesanato, cara, é muito de boa, é bem mais tranquilo, tá? Mas mesmo assim, para os padrões da época, acaba sendo um preço meio alto ainda. Beleza? Joia. Já na maquinofatura, não. A maquinofatura, ela já vai produzir para o consumo em larga escala, mano. Tá? Então, cara, consumo. Para consumir o produto, ele tem que ter um preço bem reduzido. Ah, professor, mas a qualidade do produto aí é discutível, né? Porque o artesão, cara, o cara vai ter um olhar para tudo, para todos os detalhes. E isso também vai exigir... Nossa, gente, meu WhatsApp vai ficar desse jeito aí. Eu não vou tirar o som do WhatsApp, não. Tá? O que vai acabar acontecendo então? O artesão ele tem um olhar muito focado para todos os detalhes. Então é por isso que, né, o preço acaba sendo muito alto. Na manufatura, os caras também têm um olhar para os detalhes, né, para a qualidade do produto, então o preço acaba sendo um pouco mediano. Mas na maquinofatura não, a máquina senta ao pau e vai fazendo o negócio ali. Ah, é totalmente ruim? Não, mas comparando a qualidade de algo que é feito pelas máquinas do que algo que é feito manual, você já raciocina aí. Né? Então a gente também tem essa característica aqui, beleza? Continuando então com o nosso assunto aqui, tá? Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente fala da Inglaterra, tá? E como que esse país foi pioneiro na Revolução Industrial. E por que a Inglaterra? Por que não na França? Por que não em Portugal? Por que não no Brasil? Mano, o Brasil ainda estava no ciclo do ouro, cara. O Brasil ainda era colônia de Portugal, né? No século XVIII. Ainda mais, né? O Brasil conseguiria entrar nesse sistema de maquinofatura, ok? Mas vamos entender por que a Inglaterra saiu na frente. Tem motivos pelos quais a gente fala da Inglaterra quando a gente fala de Revolução Industrial, tá? A primeira coisa é o Chau Carneiro. Ah, o Chau Carneiro, não, brincadeira, turma. Porque é o seguinte, a Inglaterra, século XVI, século XVII, os caras já começaram, né, a focar nisso daqui, ó, na produção de tecidos de
lã. Ou seja, artesanato, manufatura, era uma coisa que girava um dinheiro e os caras investiram nisso. Por que isso? Porque é o seguinte, pessoinha, século XV, século XVI, renascimento comercial, renascimento urbano, as cidades voltam a se tornar focos de comércio e uma das coisas que vai bombar é tecido. Pô, para produzir tecido preciso de lã, então vamos criar ovelha e vamos, mano, entrar nesse comércio aí, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo meu aí que fala sobre revoluções inglesas. Lá eu menciono melhor essa parte aqui do comércio de lã, dos cercamentos e tudo mais. Então você pode assistir aí, procure no meu canal, procura. Tá? Então, ó, é lá na Inglaterra que os caras vão, começar a focar nisso daí. E os caras não estavam focando nisso porque, nossa, vamos fazer isso agora e depois a gente começa a Revolução Industrial. Não, os caras fizeram porque era o contexto da época e os caras entraram por ali mesmo, tá? Dava grana, bora, vamos que vamos, tá? E o sistema de produção dos caras era de manufatura, que você tem aqui os artesãos aqui, ó, trabalhando junto no ambiente. A gente tem um pet, olha que belezinha, um dog, né? E os caras começaram a trabalhar com isso daí. Obviamente que isso já gerou uma grana para os caras, beleza? Continuando, esse desenvolvimento da manufatura, do artesanato, da produção de tecido, vai fazer surgir um grupo novo na sociedade inglesa, que é o burguês. Até então você não tinha a presença do burguês. O que era a sociedade inglesa? Você tinha o clero, você tinha a nobreza, a realeza e os camponeses. Era isso, o camponês trabalhava na terra dos nobres, os nobres ganhavam a terra dos reis, e eles faziam guerras e viviam felizes para sempre. Tá? O burguês era um cara que vai entrar nessa sociedade aí e ele vai virar o jogo. Por quê? Porque ele não vai trabalhar no campo, ele não vai produzir alimento para o nobre, né, para poder pagar os impostos dele. Não, o burguês é o cara que vai pegar o produto de um e vai vender para o outro. Lembra, o burguês ele não produz, ele não vai lá meter a mão na massa e fabricar alguma coisa, produzir alguma coisa. Ele pega do fulano, vende para ciclano, ganha um lucro em cima e esse dinheiro ele vai reinvestindo. Então essa prática também começa a surgir na Inglaterra nessa época por conta disso daqui. Joinha? Beleza. Continuando aqui. Tá? Então aqui você tem um processo que ocorreu dentro da Inglaterra que ajuda a gente a entender por que eles foram pioneiros na Revolução Industrial. Tá? Você já começou a entender que esse lance de trabalhar com tecidos de lã estava dando dinheiro. Então é um raciocínio lógico. Se você tem terras e você tem um monte de gente lá trabalhando nelas para você para produzir alimento, e com esse alimento você ganha 10, e você tem a possibilidade de ganhar 100 se envolvendo no comércio de lã, o que você vai fazer? Você vai para o comércio de lã. Então você, obviamente, vai começar a limitar a sua produção de alimento e vai começar a produzir mais lã. Você vai criar ovelhas, né, para poder ter a lã e produzir tecido e começar a ganhar dinheiro com isso. Então é isso que vai começar a ocorrer dentro da Inglaterra. É o que a gente chama de cercamento. Por quê? Porque as terras começaram a ser cercadas para a criação de ovelhas. Nós, professores, aquele monte de gente que morava nos feudos, o que aconteceu com essa galera? Mano, essa galera teve que ir embora, foi embora para a cidade. É que eu explico lá no meu outro vídeo. Então o cara ele tinha terras, ele tinha 200 funcionários e todo mundo trabalhava produzindo alimento. De repente esse cara entendeu que, cara, eu vou criar ovelhas para poder produzir lã, para poder produzir tecido. Só que para isso eu preciso de 10 pessoas. Então eu mando todo mundo embora, mando a maioria embora, fico só com 10 pessoas ali. E essas 10 pessoas vão produzir, né, vão me ajudar ali no comércio de lã. Ah, mas e aquela outra galera que foi mandada embora? O que vai acontecer com eles? Óbvio, eles vão para a cidade. Esses camponeses vão deixar aqui a vida deles no campo e vão lá para a cidade para poder trabalhar na onde? Também nesse comércio, também nesse ciclo econômico de produção de tecido, né, de comércio de tecidos. Tá? E aí eles vão deixar de ser camponeses e vão virar o quê? Operários. Porque lá os caras vão ter contato com as manufaturas, com as maquinofaturas, vão começar a trabalhar com isso daí e, isso muda totalmente o status do indivíduo e muda a sociedade da época, tá? Se até então o burguês estava surgindo como o cara que comercializava, o operário também é o cara que vai alugar a força de trabalho dele para poder, né, movimentar a economia ali. E assim, galera, presta atenção. Eu coloquei todo esse processo aqui para vocês, mas é um processo histórico longo, tá? Não vai pensar que isso aqui ocorreu em uma semana. Lembra daquela tabelinha que eu coloquei no início da aula, ok? Beleza. Continuando então. A Inglaterra vai passar por um processo também que vai ser fantástico
para o comércio deles, tá? Que tem a ver com esses dois personagens aqui, o Oliver Cromwell e com Carlos I. Ah, mano, Carlos I, tá? Um processo histórico chamado de Revolução Puritana. Eu não vou entrar bem nesse assunto, porque tá lá no outro vídeo, assistam. Tem 3 vídeos sobre isso no meu canal, vai ver lá, tá? A Revolução Puritana ela foi muito importante. Por quê? Ela vai praticamente acabar com a monarquia na Inglaterra, tá? Você vai ter a monarquia parlamentarista, mas é outra pegada que tá lá no meu vídeo, tá? E ela vai ser importante por quê? Porque com ela, a burguesia chega ao poder. Pessoas, antes da Revolução Puritana, você tinha realeza, você tinha nobreza, e esses caras não estavam muito preocupados com o comércio, né, com desenvolver o comércio e a riqueza comercial e tudo mais. Porém, com a burguesia chegando no poder, matando o rei e tal, o Carlos I morre, gente, é trágico, né? Chegando no poder, os caras eles vão poder, mano, opinar, né, e criar leis e deixar todo o caminho da Inglaterra direcionado para o desenvolvimento do comércio, desenvolvimento da produção, né, da maquinofatura. Então, entende? Olha como que esses eventos históricos que vão ocorrendo dentro da Inglaterra, né, em diálogo com o que estava ocorrendo, né, na Europa e no mundo, vai criando condições para os ingleses serem os primeiros a desenvolverem a Revolução Industrial. Tá? E isso não foi uma coisa de caso pensado, não, é um processo histórico longo. Quando a gente fala de revolução inglesa, a gente fala de revoluções inglesas. A Revolução Puritana, que é daqui, foi apenas um processo longo, muito longo, tá? Que culminou com o poder da burguesia. Tá? Então, assim, isso que faz com que a Inglaterra consiga ser a pioneira, consiga desenvolver a Revolução Industrial e o processo de maquinofatura. Tá? Então pensa nisso, pensa naquele processo que eu acabei de mostrar para vocês aqui com a tabelinha, tá? E aí assim você vai ter uma noção muito melhor, muito mais legal do que foi a Revolução Industrial. Ok? Espero que essa aula tenha sido útil para você, tenha sido muito boa. Dá um like aí no vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal. Sabe esse sininho que tem aí? Beleza, dá lá, clica nele, ativa esse sininho, porque toda vez que eu publicar uma aula, pá, chega para você. Olha que beleza, vai aparecer um vídeo meu aí todo, aula sobre revoluções inglesas. Não, isso já tem, tá? Mas isso vai te ajudar pra caramba, tá? E aí a gente vai aqui estudando direitinho e, né, teu estudo vai ficar aí em dia com o nosso canal aí, beleza? É isso aí, comenta aí, mano, põe o que você achou da aula aí, na próxima aula eu posso dar um salve aí pra você, fala, salve fulano aí que viu minha aula, Arthur, beleza? É nóis, toca aí, é nóis, belezinha? É isso aí, e é nóis, um abraço, fui!